Boa tarde, nós estamos aqui na cidade de Morro do Chapéu com Dona Maria. E eu gostaria de saber o nome da senhora. Maria Rosa Dourado. Maria Rosa Dourado. Nasci em Lençóis, mas criei aqui. Porque na época do diamante, meus avós foram para lá. E que ano foi, Dona Maria? Que meus avós foram para lá? Não, que a senhora nasceu em que ano? Nasci 8 de setembro de 33. Sim. Então eu nasci em Lençóis porque meus avós foram para lá e minha mãe tinha 3 filhos do primeiro casamento. Aí estava viúva, meu avô foi e levou minha mãe com os filhos. Quando lá minha mãe arranjou meu pai, que meu avô voltou, ele trouxe os 2 meninos e a menina ele deixou com minha mãe. Né? Então, a menina, que são irmãos meus, só por parte de mãe. Aí a menina casou lá em Água de Rega, que era Ceabra, né? Casou-se com 15 anos. E aí, quando meus avós soube que assassinaram meu pai, ele mandou os 2 irmãos da gente pegar a gente lá em Água de Rega, porque lá, naquela época, não tinha carro. Então, dava era com a carga no burro, no jegue, no cavalo, né? Então, a gente veio a pé, de lá para cá, com a carga no burro, né? Com as coisas no burro. E eu era maior. Porque a minha irmã que morreu outro dia, ela era mais nova do que eu. Era 5 anos. Ela era mais nova, 5 anos. Então, eu era maiorzinha porque eu nasci antes dela, né? Aí, viemos para aqui. Quando chegou aqui, foi aqui que eu fui para a escola, ali onde é o Colégio Nossa Senhora da Graça, que era Dias Coelho. Eu fui para a escola que no primeiro ano. Eu estava numa faixa assim de mais ou menos, mas nós chegamos em 46. 13 anos. Não é? 13 anos. Né? E não tinha escola. Aí fui para a escola no primeiro ano, ali no Colégio Nossa Senhora da Graça. Então fui criada aqui, porque meus avós são daqui, meus pais nasceram aqui, minha mãe, né, que nasceu aqui. Meu pai nasceu lá na Chapada. E aí fiquei aqui, trabalhando. Aí fui para Jacobina com meu primo Lorival, que ele tinha vontade de estudar, e aqui não tinha colégio e ele não tinha condições de pagar. Então eu fui para Jacobina, aí aluguei uma casa, e eu pagava o aluguel, costurava, fazia bordado, eu e Ninita de Dona Dió, costurava naquele labirinto. E esse dinheiro que a gente ganhava naquela época era muito dinheiro, essa costura. Aí eu pagava o aluguel e Lorival estudou. Quando ele tirou o ginásio, mais ou menos, foi mais ou menos 58, mais ou menos nessa época. Aí eu vim para aqui, para Morro do Chapéu. Eu deixei ele em Jacobina porque os pais dele foram para lá. Aí eu vim para aqui. Cheguei aqui, fiquei aqui com... Minha mãe morava na América Dourada, eu fiquei com minhas parentes ali, com a Anitta e a Levita. A Anitta Murim e a Levita, que era parenta da gente. Aí eu fui na América Dourada e disse à minha mãe que era melhor eu vir para aqui, que aqui era melhor de eu ganhar o dinheiro com a costura. E lá, não. Aí minha mãe aluguei uma casa aqui, que era ali, não tem a esquina ali da prefeitura, ali, a Promaria, a outra esquina, que ali era a República dos Viajantes. E lá adiante era do Cero. Aí minha mãe, aqui, quando viu que chegou aqui, casou com o irmão do Cero, o Seu Preto, né, que o povo chamava de Seu Preto. O nome era Ezequias, mas o povo chamava Seu Preto. E aí mudou para aqui. Aí eu fui para a Filarmônica, né, entrei na Filarmônica, tocava. Aí o povo... Primeira mulher tocar numa filarmônica. Me arrasava, porque mulher não podia tocar, ficar no meio dos homens sozinha, mulher não podia montar a cavalo. Mulher não podia. Aí depois que eu vim para casa do Padre Juca, aí a Projudite, quando passou um tempo, estava procurando uma pessoa para fazer o trabalho, aí a Projudite disse, eu vou chamar Maria, porque só estava querendo gente que tivesse a letra legível. Aí ela me conhecia, porque a cunhada dela que foi minha professora, aí ela foi me chamar lá na Carla Levita, e eu vim e fiquei aqui fazendo o trabalho da secretaria com a Projudite. Durante o período da vida do Padre Juca, eu trabalhei com a Projudite Arlego, aqui no arquivo. Aprendi muito com ela, que era uma professora 10, né? Principalmente em português, né? Aí a Projudite morreu
primeiro do que o padre. Aí eu fiquei aqui trabalhando. Aí o padre adoeceu, aí, cuidando da mãe do padre. Aí ela disse, quando o padre viajava, ele adoeceu, que veio da doença, ela disse, para não ficar comendo qualquer coisa, assim, você vai acompanhar ele. Aí, então eu acompanhava o padre. Ele trabalhava aqui em Irecê e em Morro do Chapéu. Aí eu ia, voltava, ficava aqui. Aí fui ficando, né? Aí fiquei com a mãe do padre aqui, com os afilhados do padre, com o povo do padre que vinha. E cuidando da casa, eu comecei a cuidar da casa, do arquivo, e fui ficando. Aí a mãe dele não me soltava para nada, era muito, assim, ninguém se dava com ela. Disse que ela era muito nojenta, era muito não sei o quê. Mas comigo, convivemos a vida toda, até morreu sem ter. Ela nunca me reclamou nada. Quando eu perguntava, dona Quininha, o que é para fazer? Não precisa me perguntar que você sabe. E aí todo mundo ficava preocupado. Quininha de Friande, né? Da minha convivência com ela, hein? Quininha de Friande. Era? Não, Quininha era o apelido da mãe do padre. Ah, da mãe do padre. Da mãe do padre. Sim, sim. Aí fui ficando. Aí minha mãe ficou aqui, depois morando aqui na rua. Aí foi ali onde é o Camila Parque. Ali era meu. O padre foi até o padre que comprou na mão do Quinzinho, aquilo ali, e me deu. Aí minha mãe foi para lá. Quando minha mãe ficou lá, aí dona Quininha tomou conhecimento com minha mãe, com o seu preto. Aí eram muito amigas. Aí um dia ela perguntou à minha mãe que precisava ir para Salvador, mas imaginava deixar o padre. Aí minha mãe disse, a senhora não pode deixar que Maria toma conta dele. Elas que fizeram lá o contrato sem combinar comigo, que eu tomava conta do padre. Aí ela ficou contente. Sua mãe me garantiu que você toma conta do padre. Aí ela foi para Salvador porque ela não podia ficar mais aqui, porque ela teve derrame, ficou paralítica. E aqui era muito frio, que agora é que voltou o frio daquela época, porque não, era calor, né? Mas agora o frio tá daquela época que eu era criança. Aí dona Quininha foi para Salvador. Aí eu fiquei aqui, tomando conta do padre. Aí eu disse, eu vou sair, deixa essa pessoa. O padre, não. Aí minha mãe, de jeito nenhum, eu fiz um contrato com dona Quininha. Quer dizer que elas fizeram o contrato e eu fui que paguei. Aí fiquei a vida toda aqui. O padre adoece, aí fiquei morando aqui. Quando ele foi fundar o colégio, a mãe dele ainda era viva. Ele foi chamar, Manuel Pedro era filhado dele. Que era lá também de Senhor do Bonfim do Carrapichel. Estudou, era filhado dele e quando formou foi para Bonfim, para o Rio de Janeiro. Ele saiu daqui do morro e foi para o Rio de Janeiro, pegou o afilhado para vir para fundar o colégio. Aí dona Quininha dizia assim, ô Juca, que ela chamava ele de Juca, você está precipitando demais. E se depois não der certo o colégio, e o Pedro fica como? Né? Aí ele disse, não minha mãe, vai dar certo. Ela, e se não der? Ela se preocupava demais com isso. Ele foi, trouxe Manuel Pedro ficou aqui dentro de casa, eu cuidando de Manuel Pedro, até o Manuel Pedro casou, que casou com a parenta dele, Manuel Pedro. Né? A Daílza, que é a mulher de Manuel Pedro, ficava ali daquele outro lado ali da rua, ali, adiante do seu Nino, os meninos pequenos, os irmãos pequenos para estudar. Aí depois que ela casou com Manuel Pedro, aí os meninos ficaram com ela dentro de casa. Né? E eu fiquei, e lá vai, aí o padre adoece. Quando o padre adoeceu, já da segunda vez, tomou uma queda no dia do acidente do filho de Elisaldo. Né? Que eles, Glauber e o outro filho, irmão dele, eles de pequeno ajudavam o padre na igreja. E aí quando ele morreu num acidente aí na Praça da Bandeira com a moto. Aí o padre foi lá celebrar a missa de corpo presente. Quando ele voltou tão chocado com a morte do menino. Quando ele foi subir aí a calçada, ele tropeçou, caiu. E aí ele, depois dessa queda, ele ficou se sentindo mal. E quando a gente foi com ele para descer, chegou lá, tirou a radiografia. Aí o médico disse, olha, doutor Fabiano. Aí ele disse assim, olha, o osso estava assim, aquele osso
estava virada assim a cabeça do osso na radiografia. Aí ele disse, tem que ir urgente para Salvador. Quando eu cheguei aqui, eu liguei para o irmão dele, para o seu Rômulo, dizendo que ele tinha caído. Aí que eu estava com o laudo do médico de Irecê. Aí ele disse, eu vou ligar para Lapão, que Lapão é amigo do padre, e o irmão do Lapão é afilhado do padre. Ligou para o doutor Lapão, aí eu li o laudo para ele. Quando eu li, ele disse, hoje já está de noite, amanhã me traga ele urgente. Aí nós saímos no outro dia, levamos ele para o Hospital das Clínicas, lá estava o doutor Lapão esperando, mas o doutor Maurício. Quando nós chegamos, eles já juntou assim uns 10 médicos, ficaram estudando o caso. Quando veio para fazer a cirurgia, ele estava com potássio em 800. Aí não sabia como ele estava resistindo aquele potássio naquela altura. Estava com problema renal. Então tem que ir para hemodiálise. Aí ele foi fazer hemodiálise. Não fizeram a cirurgia. Seu Genésio, que é compadre dele, chegou aqui e trouxe um pedaço de madeira assim, que chama caraíba. E disse, olha, você vai fazer no chá e dê a compadre, que eram compadres. E aí ele fica bom. Aí aqui eu dava o chá e passava o mel da caraíba no lugar daquela. Mas quando foi para Salvador, lá no hospital, não podia dar o chá e nem passar aquilo. Mas aí chegou um padre que era amigo dele, que trabalhava na saúde, que vinha muito aqui dar palestra aqui no hospital, nas coisas daqui. Disse, não, você faça o chá, guarda no guarda-roupa e continua dando ele. E aí eu não passei mais aquilo, porque aquele melaço grudava. Então eu dava o chá. Quando foi um dia, o médico mandou eu ir com ele no Ananeri fazer uma radiografia. Quando nós chegamos lá, que fez a radiografia, não teve nem laudo. Quando chegou, juntou aqueles mesmos 10 médicos se reuniram e ficaram impressionados como foi que ele curou aquela quebradura. Né? Eu fiquei calada, não disse nada, porque eu não podia dizer. Então ficaram impressionados, ele curou. Curou, aí vamos fazer hemodiálise. Fez a hemodiálise, fazia. Foi ele se acostumou de fazer a hemodiálise. E internado lá no hospital. Depois mudou para o Hospital das Clínicas, ficou lá. Está fazendo a hemodiálise lá, que fazia era no Hospital Português, e eu fiquei com ele lá no hospital. Aí os sobrinhos dele lá de São Paulo vinha, que era médico, vinha visitar ele, ficava lá, tinha contato com aqueles médicos que cuidavam dele, porque eles achavam, ele disse, eu sou médico, mas esses daqui parece que sabem mais do que eu, principalmente a doutora Margarida. Ele tinha muita coisa com a doutora Margarida, o filho o sobrinho do padre, o Francisco, que é médico. Aí ficou. E ele foi melhorando, deu alta. Ele foi ficar na casa lá de Salvador, que ele comprou para a mãe dele ficar lá. Ele veio a desencarnar quando? Hã? Ele veio a falecer quando? Ele faleceu em 2000. 2000. Sim, mas isso que eu queria entender. A relação do padre, não é? Da senhora estar aqui, com a vida de seu pai, João Requisado. É, porque foi o pai que eu tive e foi para Tijuca. Ah, tá entendendo? Uhum. Então, posso dizer que eu vim para aqui novinha, fiquei aqui com o pai dele, a mãe dele. Mas ao longo dessas décadas todas aí, de praticamente 8 décadas, né? 8 décadas, 80 anos, né? Mas a senhora, ao longo desses 80 anos aqui na região, a senhora ouvia falar de relatos sobre seu pai? Eles falavam o que sobre o seu pai? Falava sim, porque o meu pai era amigo de Manuel Quirino. Manuel Quirino foi assassinado em Jacobina. Manuel Quirino, quem foi ele? É outro do meu pai. Esse negócio de história de coronel, né? Sei. Então meu pai, com Manuel Quirino, era contra Laço de Matos, lá em Lençóis. Essa vingança, essa perseguição... A senhora ouvia falar das histórias de seu pai, de João Requisado? Ouvia, porque eu podia ter conhecido ele, mas a gente não conheceu, porque nós ficamos em Água de Rega. E lá tinha um compadre dele que batizou Eunice, e tinha um garimpo distante 2 quilômetros de Água de Rega, chamava Varginha.
Então, como ele era compadre de meu pai, ele mandou costurar roupa para meu pai, por outro senhor que lá que disse que era igual ao meu pai. E aí botou meu pai lá no garimpo dele para ficar escondido, num esconderijo, né? Por causa da perseguição política. Porque meu pai, ele lutou 10 anos contra a polícia que vinha de Salvador, na serra de lá da... Volante. 10 anos ele lutou. E eles nunca pegaram ele. Ele ficava sempre solitário, era sozinho ou ele tinha um grupo? Não, ele sozinho. Ele era sozinho? Sozinho. E a mãe dele sempre dizia, minha avó pedia a ele, tá até escrito no livro, para nunca matar ninguém. Não era para derramar o sangue de ninguém. Então, se eles estavam perseguindo ele e eles viam, eles pegavam o irmão. Ele era obediente à mãe, não era? A mãe. Pegavam o irmão, eles prenderam a família toda, torturaram a tia minha, que ela era coisa que é a tortura da polícia. Ali no livro diz que foi de nascimento, mas foi tortura da polícia, que minha avó contava, que era tortura da polícia. Então eles morreram tudo assim, com aquela perseguição da polícia, as torturas que fazia. Eles viam que era meu tio, que era o irmão de meu pai, mas porque eles não podiam pegar meu pai, eles atiravam. Ficava preso lá na cadeia, com um balaço no joelho. Ia para Salvador, extraía a bala, voltava e continuava preso. Eles prendiam o povo da família e judiavam para ver se meu pai se entregava. Se entregava. Mas meu pai não se entregava, né? Porque meu pai disse que não devia nada a eles, não fez nada a eles, né? Aí eles chamavam o bandido. Quando foi lá em Água de Rega, que nós ficamos lá, que ele ficou no garimpo. Onde era esse garimpo? Lá em Água de Rega pertencia a Seabra. Hoje já pertence a outro. Palmeiras, né? O garimpo era Varginha, a Água de Rega pertencia a Seabra. Né? Naquele tempo, lá tudo era engenho, naquelas baixas, que era do tempo dos donos do engenho. Aí, meu pai vinha de noite para casa. Quando ele chegava, a gente estava dormindo. Aí, ele dizia, eu vou acordar para mim ver, conversar com ela. Minha mãe dizia, não, porque criança conversa demais, e aí amanhã fica conversando, aí a polícia vem. Então, quer dizer que eu já grande, que eu podia ter conhecido meu pai, mas não conheci por isso, porque ele só vinha de noite em casa. De madrugada ele saía e voltava para lá, para onde ele estava, né? E ela não deixava, porque disse que a gente conversava. Nesse período, veio a polícia de Salvador, todo mundo estava a cavalo, atrás do meu pai. Minha mãe tinha uma barraca na feira e o representante lá do lugar chamava Silvio, e ele tinha uma loja. E ele era o delegado do lugar. Aí ele foi na barraca e disse, a dona Mindô, era o apelido dela, a senhora deixa uma pessoa aí na barraca e vai para casa, porque tá cheio de polícia aqui que veio e vai correr a casa da senhora. Aí eu lembro que era assim, a rua, era só um quadrozinho assim, uma pracinha, e lá perto, saindo da esquina do lado direito, saindo lá, minha mãe, a casa não era na esquina, era para cá um pouco, mas ela morava ali. Aí veio a polícia, ela deixou a pessoa na barraca e veio para casa. Quando chegou, a polícia, um bocado veio pela rua e os outros foi pelo quintal. E eles entraram tudo de fuzil, olharam a casa toda, e a casa era tinha uma parte que era uma loja antiga, que já não tinha mais. Aí tinha balcão, prateleira, eles olharam debaixo de cama, olharam tudo. Quando olharam tudo que ele não estava, ficaram assim na sala. Aí, e eu com aquele medo, que eu tinha um medo de polícia, pegaram assim na saia de minha mãe. Aí, onde veio um que disse que chamava o inspetor, chamava Goiabeira, que veio da estiva com eles, com a polícia. Aí, conhecia minha mãe, aí disse assim, essa daí, com o tenente, parece que era Amarília e João Campos, tenente Amarília, essa daí, aquela parece que é filha dele, essa daqui é filha dele, aí com Eunice, aquela dali, ela saltou cerca, porque ela não tem nada do pai. Mas eu criança, eu ia saber o que era saltar cerca, ainda mais naquela época do carrancismo antigo. Aí, e eu agarrada de minha mãe. Aí ele disse, olha, nós corremos a casa, o bandido não está, chamava meu pai de bandido. O bandido não está.
agora nós vamos voltar. E a hora que o bandido chegar, a senhora manda comunicar a gente. Porque se a senhora não mandar comunicar, quando nós vamos voltar e vamos cercar essa casa de bala, nós não vamos respeitar criança, nem adulto, nem ninguém. Aí eu sei que... Aí saíram e minha mãe agora... Aí foi que minha mãe ficou com medo. Meu pai vinha de jeito nenhum que a polícia veio. No dia que a polícia saiu, meu pai veio de noite e minha mãe disse... Aí ele disse, eu aqui para ver esses bandidos. Bandidos são eles, para me ver eles, né? E eu sei que foi essa luta toda. Aí nisso, passou, os amigos dele pediam, vai para outro estado, para você não ficar tão perseguido assim. O próprio doutor Américo dizia isso a ele. Aí ele não dava ouvido. Mas quando foi um dia, aí o doutor Américo chamou ele e disse assim, João, você é meu amigo, vai se entregar em Salvador, porque você não fez nada, não matou, não roubou. Aí o povo vai e libera, você fica livre dessa perseguição. Ele eu não vou, porque macaco do governo, ele chamava a polícia macaco do governo. Macaco do governo não me bota na frente deles, eu não acompanho o macaco do governo. Aí, doutora Médica, e se eu lhe levar, eu vou. Então, doutora Médica foi levar ele, a cavalo. Aí, a capital. Para a capital. E daqui naquela época de cavalo, de Morro do Chapéu até Salvador, era quantos dias a cavalo? Eu não sei quantos dias era. Muito, não. Eu sei que ele morava aqui em Ponte Nova, doutora América, ele tinha um colégio evangélico, né? Que era interno, todo mundo que Dona Hilda mesmo estudou lá, muita gente daqui estudou. E tinha o hospital, Ponte Nova, que hoje é Wagner. Então o doutor Américo pegou meu pai para arrumar os cavalos e foram para ir por a mata de Rui Barbosa. Aí ele botou o nome de meu pai, Antônio Dourado. Não, o seu Dourado vem daí, né? Não, porque minha avó é Dourada. Sua avó é minha avó é de Brotas de Macaú, a mãe do meu pai. Aí ele chamava ele de Antônio Dourado e seguia por aí, por essas matas aí. Quando chegou em Salvador, ele deixou meu pai na Cidade Baixa e foi para a Cidade Alta, para o Palácio do Governo, que aí naquela pesquisa do menino, tem aí o nome quem era o governador nessa época. Acho que era nessa época, era esse governador aí. Aí, quando o doutor Américo chegou lá, que falou com o governador, ele foi, chegou lá, então o doutor Américo voltou só, meu pai ficou preso. Então ficou 1 ano preso em Salvador. Aí vai ter o júri, vem de Salvador para Lençóis, tinha que ser em Lençóis o júri. Quando foi para vir, naquela época, hoje com estudo que arranja patente, e naquele tempo era sobre o que fizesse. Então, perguntou quem é que tinha coragem de trazer João Requisado vivo e devolver vivo. Então o tenente João Campos e o Amarilho bateu nos peitos e disse que trazia meu pai. Então veio trazer meu pai para o júri. Quando chegou em Lençóis, teve o júri, meu pai pegou 6 anos de sentença. Mas o advogado disse que ele precipitou, porque podia ser 6 anos, podia ser 6 dias. Aí os irmãos estavam presos, tinha 2 irmãos presos. Aí ele disse, não vou voltar. Eu fiquei 1 ano, não gostei de ficar 6 anos, não vou de jeito nenhum. Convidou todos que estavam na cadeia, lá em Lençóis, para fugir. Aí eles disseram que não ia não, fugir. Aí meus tios disseram, eu não fiz nada a eles, não matei, não roubei. Eles me botaram e eles me tiram daqui. Aí meu pai disse que fugiu, mas isso foi uma armadilha. Que meu pai não fugiu por um buraco redondo que tem lá, que eu fui lá para olhar. E disse que não passa nenhuma criança, passava um adulto.
Aí, mas que meu pai saiu por aquele buraco, que passou o sabão no corpo, tirou a camisa, quando costura para cima, e passou o sabão, e que entrou de costa, e que pulou do outro lado, e que se escondeu dentro daqueles matos, porque ficou todo dormente da altura que era, e aí que a polícia ficou procurando, e ele escondido dentro do mato sem achar. E essa história rolava na Chapada Diamantina, né? Virou um mito, uma história. Que meu pai fugiu da cadeia. Aí ele fugiu, ficou na Serra. Ia ver a mãe, ia ver o pai. Aí foi nesse período aí que veio a perseguição. Né? Aí a doutora médica ficava acompanhando, aí foi aí que aconselharam para ele sair, né? Para ele sair para fora. Aí ele disse que ia sair, mas quando ele estava trabalhando para sair, eu me lembro, meu garotinho assim, me lembro que vinha um senhor montado num burro, um malote, um cabeçote. Quando vinha, era cheio de corte de pano, que ele mandava para minha mãe mandar costurar para ela e para a gente, e mandava aquelas latas de doce de goiabada, que era assim, goiabada, figo, né? Assim, antigamente que tinha umas latas de doce assim, mandava aquelas latas de doce para a gente. Que era para se arrumar, porque dentro de uns 15 dias ou um mês que ia para Mato Grosso. Foi nesse período aí que o investigador veio, mandaram o investigador para levar ele vivo ou morto. Aí ele ficava Palmoles, que é onde ele trabalhava o garimpo, fica perto de Barra do Mendes. E aí chegou, quando ele via gente desconhecida, ele fugia, né? Porque ele não sabia quem era. Mas aí um conhecido do lugar falou com ele o lugar que meu pai ficava de noite. Ele vinha lá do barraco do garimpo e ficava ali de noite, com aquelas capas colonial. Aí ele veio e ficou, disse que era assim uma vendozinha assim de 2 portas, com aquele balcão que ficava o lampião aceso em cima do balcão. E ele ficava ali proseando até dar o sono para ir dormir. Quando chegou aqueles homens estranhos que entrou, ele ficou todo. Aí que ele desceu do balcão, ficou assim encostado. Aí um veio, que matou ele, disse: é o senhor que quer ser um requisado? É porque eu sou comprador de diamante. Queria saber se o senhor tem algum diamante. Ele disse que não tinha. Mas ele estava com o piquar cheio de diamante, que ele estava pegando os diamantes e guardando para vender lá no Mato Grosso. E esses diamantes ele estava garimpando em que região, cidade? Palmoles, fica perto de Barra do Mendes, 6 quilômetros para Barra do Mendes. Ah, tá. Palmoles. Aí aí meu pai desconfiou, que pegou assim a ponta da capa, bateu no fifó que estava aceso e apagou e saiu por a outra porta. No que o meu pai saiu, disse que ele decidia, ele não estava nem com canivete na mão. Que saiu, o cara atirou por as costas, né? Os balaços foi nas costas. Então ele caiu, logo imediato assim, já foi morrendo. E lá o povo do lugar que contava que ele pegou o piquar de diamante. Então que o povo até dizia que ele não foi pegar meu pai, que ele matou meu pai para roubar. O povo dizia na região, né? Porque ele pegou o piquar de diamante de meu pai, o investigador, e carregou, né? Matou meu pai e carregou o diamante. Então o povo dizia que então ele veio matar meu pai para tomar os diamantes, não por mandato de ninguém, né? E o povo dizia isso naquela época. Aí foi. E o que o senhor Américo falou na época, a senhora tomou conhecimento? Essa versão era verdadeira mesmo? Porque O senhor Américo, o doutor Américo. essa agressão... Não, doutor Américo. Isso que ele falou é verdade? Isso que ele falou é verdade? Foi para tomar os diamantes ou foi para executar ele? Não, isso não está no livro. Isso foi ao povo do lado de Palmole que disse. O pessoal que conhecia meu pai, que morava lá, que disseram isso. Porque se ele matou ele, por que ele foi logo no bolso dele pegar o piquar de diamante? Então essa versão é mais Não é? verdadeira. Tem mais lógica. Tem mais lógica, é mais verdadeiro o que a senhora está Então, falando. é isso que o povo lá do lugar, dos Palmoles, dizia, que era isso. Aí ele intimou todo mundo, o cara intimou todo mundo,
para carregar o corpo para Barra do Mendes. Então, saí, que era 6 léguas, e com esse corpo na rede, todo mundo ficou com medo e foi levar o corpo. E que lá, dizem o povo, eu não sei se foi, que eu não tenho na história e nem ouvi, que ele cortou a orelha, tirou a orelha de meu pai para levar. E eu sei que enterrou, disse que em Barra do Mendes. Aí eu fui uma vez em Barra do Mendes, vamos lá no cemitério, mas aquele povo assim já mais novo não sabia mais ou menos dizer ali no cemitério em que local enterrou meu pai, né? Mas eu fui lá. Não tinha nenhum marcador, né? Não tinha. É interessante isso que a senhora está contando aí para o trabalho de Aragonês, né? É. Não é? Sim, Ele continue. deve ter já. Viu? Porque no livro tem o nome do investigador. No livro tem o nome dele. Parece que é Elísio, coisa assim, né? E aí agora só ficou. Agora também no livro diz assim que meu pai tinha uma mulher chamada Aurora. E que a gente não sabia dessa, né? Então essa aí foi uma surpresa. Um arquivo vivo, aí foi copiar coisa, foi. Né? A senhora é um arquivo vivo. E aí eu sei que eu esqueci, eu copiei para ele a música. Cante de novo, porque na hora que a senhora começou a cantar, descarregou aqui. A senhora pode cantar de novo? O soldado José Nunes, por ter um mau coração, encostou a carabina e pediu repetição. Adeus, dia 10, a nossa vida eu não arrisco. Nós vamos para a campestre a benefício de Fabrício. Adeus, dia 10, adeus, adeus, pau de roda. Não, atrapalhei aí. Adeus, eu falei daquela hora. Adeus, pau de roda, aonde nós posamos. Adeus, Axuré, aonde nós ficamos. Tem outra que eu esqueci, tem cópia aí.